Stephen King foi o cara que escreveu O Iluminado, que ficou muito famoso pela adaptação nos anos 70. Ele conta a história de um escritor que está com bloqueio criativo e se hospeda com a família em um hotel amaldiçoado. Stephen King também escreveu It, que explora todo tipo de medo que vem de uma coisa só e que assombra crianças. Essas crianças voltam 27 anos depois para dar o fim na coisa. Ele também escreveu Cujo, mais 50 livros, mas hoje a gente vai falar mais sobre Cujo. Conta a história de uma família que tem um carro e ele estraga, mas do lado de fora tem um cachorro monstruoso que pegou raiva. Todas essas são premissas simples, explorando algo bem específico em comum, mas para entender isso a gente tem que voltar um pouco no tempo. Stephen King tinha uns 13 anos quando descobriu um livro velho no porão escrito por H.P. Lovecraft. Não chamou muita atenção por ter uma coisa em específico que não atraía o estilo do King. Tendo em vista o estilo de escrita do King e comparando com Lovecraft é bem fácil de notar. De um lado, as histórias puxam um estilo de narrativa muito mais fantástico e imaginativo, que distorce a realidade com um tipo de terror cósmico e que não é muito realista. Daqui eu consigo puxar uma referência para acrescentar de um estilo diferenciado de contar horror, de Junji Ito. Normalmente as histórias são introduzidas com coisas bem simples e naturalistas, e até que de certa forma realistas, até que algum ponto de virada ele se torna algo mais bizarro até chegar ao extremo, o que causa um contraste de virada se voltar para o ponto central. Desde as primeiras obras do King, ele sempre usou um modo mais contemporâneo e cotidiano de contar horror e thriller, como se o medo viesse de coisas bem simples e de certa forma reais. Dando exemplo, assim como Junji Ito usava uma obsessão por espirais se tornar fonte de medo, Stephen King prefere usar nem que seja um carro para servir de fonte de medo e repulsão. Então tornar por fim um suspense, até o ápice, e depois o final, obviamente. Também vale notar que os medos representados nos livros do King, todos vêm de um medo real que ele sente ou já sentiu. Em Cemitério Maldito, por exemplo, a ideia veio do medo de Stephen King de perder a família. Ou em It, o medo do Richie de lobisomens vem claramente da época dos anos 50, quando King era fanático por filmes de terror que bombavam na época. Em It, essa tendência do King de usar medos primitivos é ainda mais clara. A obra conversa com aquele sentimento de medo quando você é criança e tentou buscar água na cozinha. E de medos de filme de terror também, da infância. E também medo de pessoas reais, que no filme e no livro são vertentes da coisa em It. Em Cujo, no filme e no livro o medo não vem só do cachorro. Desde o início a gente conhece a família que é um pouco disfuncional. O relacionamento está quase desmoronando e isso se mostra mais importante adiante do filme. E aliás, a cena do armário também mostra de onde pode vir o medo pro garoto. Agora, mais à frente do filme, a gente tem uma coisa que o King gosta muito de fazer, a simbologia. O carro do pai é um carro esportivo, é vermelho que chama atenção, mas o da mãe ele é mostrado com uma cor neutra, não tem muita vida e tá quase sempre estragando. E ele estragar mais uma vez é o que faz o livro e o filme chegarem finalmente no suspense. O simbolismo aqui em muitas obras do King é usado muito bem para representar e avançar na história. Ele usa muito esse recurso de novo quando resolveu escrever It. When I wrote the book, I thought to myself, well, I've written some books and I've gotten this reputation as a horror novelist, so it will be my final exam. And I'll bring back all the monsters that I remember from my childhood, the ones that I grew up with, Frankenstein, Dracula, Wolfman, The Thing from Beyond the Grave, because the entity that is Pennywise focuses on whatever that particular child fears the most. Isso aqui no que ele disse é uma prova final, ele usa praticamente como tema principal os medos primitivos, como eu tinha dito antes. O medo de doenças, o medo de um quadro estranho na parede, ou, por fim, o medo de palhaços. Que o antagonista é simplesmente genial pra mim. A coisa ela é o que dá forma a cada medo. A coisa que se torna a mulher no quadro, a coisa que se torna um zumbi leproso ou que torna um palhaço. E o mérito aqui pro Bill Skarsgård, que teve uma performance sinistra nos filmes, é claro. Levando em conta que para interpretar o Pennywise ele teve que se tornar a coisa que se disfarça de palhaço, para então se tornar o palhaço que às vezes se nota em algumas nuances no meio da cena, como podem notar,
em que a coisa esquece de fingir que é um palhaço. E cara, pra mim essa atuação foi genial, simplesmente. Kind of steps, and I wanted to get that into the character, that there's kind of glitches almost, that it's not just a clown, it's just something off, something weirder, something even more sinister. E nesses filmes de It, os medos tornam uma forma ainda mais clara. Se tornam aqui violência sexual, superproteção que torna às vezes tóxicas, e às vezes nas coisas mais bobas, a coisa se mostra presente. E a resolução que caminha para a conclusão de que cada um dos otários tem simbolicamente uma arma, cada um com seu jeito e cada um com seus medos, que vem coincidentemente de uma coisa só, o Pennywise. A forma com que eles chegam na conclusão da história é incrível. A nuance que a coisa não conseguiu perceber é que o medo também pode fortalecer quem é atingido. E é assim que os otários conseguem derrotar a coisa. Eu sou o Cauã e obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se quiser trocar uma ideia, os comentários vão estar abertos. E também tem as redes sociais aqui na tela, caso tiver interesse. Até mais.